Sabe aquelas decisões que a gente toma quase sem pensar no piloto automático? O que será que está por trás delas de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia muito interessante, a dos contratos não escritos. São acordos silenciosos que, sem a gente nem perceber, acabam governando boa parte da nossa vida. Nossa, essa pergunta é forte, né? A sensação de estar só seguindo um roteiro, atuando numa peça em que a nossa alma parece não estar mais presente. É um sentimento que, olha, muita gente conhece de perto. E é exatamente por aí que a nossa análise de hoje começa. Então, essa sensação de estar preso num roteiro, na verdade, não é o problema em si. É mais como um sintoma, sabe? É o sinal de que tem algo mais profundo acontecendo, um fardo que a gente carrega sem nem ver. Vamos chamar isso de o peso invisível. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Pense em todas as coisas que a gente sente que tem que fazer no dia a dia. A fonte que a gente está analisando sugere que muitas dessas obrigações, bem, não são reais. São, na verdade, contratos que nós mesmos assinamos. Acordos que a gente renova todo santo dia para continuar interpretando um papel que lá no fundo já não serve mais para a gente. Tá, mas que contratos são esses, afinal? Vamos agora para a parte, digamos assim, diagnóstica da nossa conversa, para entender o que são esses tais de microcontratos. E aqui está a definição central. Microcontratos são exatamente isso. Pequenos pactos, quase invisíveis, que nos mantêm presos a uma versão antiga de quem somos. E eles são renovados todo dia, muitas vezes por puro hábito ou, o que é mais comum, por medo de mudar. Agora, para a coisa ficar mais clara, olha só esses exemplos práticos. Quem nunca, né, dizer sim só para agradar, para se sentir seguro, quando a vontade era gritar não? Ou esse aqui, o tal do pacto do subpreço, cobrar menos pelo trabalho com medo de não ser aceito. Tem também a prudência, que vira a desculpa perfeita para não seguir uma vocação. E claro, agir de um certo jeito por medo de não pertencer mais a um grupo. Tudo isso são microcontratos em ação. Mas aí fica a pergunta, né? Por que a gente mantém esses contratos, mesmo quando eles claramente nos fazem mal? A resposta, muitas vezes, está na forma como a gente se protege da verdade. Essa é a questão-chave. Quando a vida não preenche, quando tem um vazio ali, o que a gente faz? Muitas vezes a resposta não é buscar a mudança, mas sim a distração. A fonte que estamos analisando chama isso de anestesia sofisticada. E não se trata de vícios óbvios, não. São distrações que a sociedade até acha bacana. Viagens constantes, o consumo de marcas famosas, um fluxo sem fim de entretenimento, tudo isso pode servir para evitar aquele atrito interno que nos forçaria a mudar. E essa citação vai direto ao ponto. O dinheiro muitas vezes não compra a felicidade, mas ele pode comprar o adiamento. Ele cria uma zona de conforto tão grande que permite que a gente continue interpretando o mesmo papel, mesmo que a nossa essência esteja se desfazendo por dentro. Agora, vamos ao núcleo da questão. A resistência à mudança vai além do simples conforto. Ela toca num medo muito, mas muito mais fundamental. Pois é, o ponto crucial é este. Não é preguiça, não é falta de disciplina. A dificuldade em romper esses pactos está ligada a um medo primordial de morte. E, claro, calma, não estamos falando da morte física. Estamos falando da morte do ego. A morte do eu que a gente conhece, da identidade que construímos. É o medo de perder o status que alcançamos e, principalmente, a sensação de controle sobre a vida, por mais ilusória que essa sensação seja. Então, se o medo dessa morte do ego nos paralisa, qual é a saída? A análise aponta para um caminho alternativo: fazer a transição de uma missão falsa para uma missão real. Este quadro aqui mostra bem o contraste. De um lado, a missão falsa, que é toda sobre o ego, sobre buscar aplausos. Do outro, a missão real, que nos simplifica, que exige renúncia e que reorganiza a vida sem pedir permissão. É o que sobra quando o conforto acaba. E essa mudança de missão também transforma a nossa relação com o dinheiro. Ele deixa de ser um ídolo, uma anestesia para a gente não enxergar a própria incoerência e se torna uma ferramenta. Vira a infraestrutura para construir a vida que a gente quer viver de verdade, com soberania e integridade. Entender tudo isso é o primeiro passo. E é um passo gigantesco. Mas como começar a quebrar esses padrões na prática? A proposta aqui é um desafio concreto e imediato. O desafio é simples, mas muito poderoso. O primeiro passo, identificar um desses microcontratos na própria vida. O segundo, tomar a decisão consciente de não renovar esse pacto. E o terceiro, sustentar essa decisão por 72 horas. Só 3 dias para observar o que acontece.
E a gente termina com este pensamento. A mudança real talvez comece no momento em que a gente para de dizer sim automaticamente ao medo. A questão que fica no ar, então, é esta. Será que não é hora de se despedir do personagem e descobrir quem realmente está por trás da máscara?